Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é módulo ou valor absoluto e oposto ou simétrico de um número racional. Se você gostar da aula, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula? O módulo ou valor absoluto, ele é a distância de um ponto até a origem. Bom, então para a gente determinar melhor a representação do módulo ou valor absoluto, iremos representar uma reta numérica e por meio dessa reta numérica nós iremos mostrar o distanciamento em razão desse módulo. Então temos, dado uma reta numérica, o módulo ou valor absoluto de uma reta numérica nos racionais, estou determinando a distância, porque eu vou sair de um ponto até a origem. Então, para a gente entender melhor sobre esse módulo, aplicando exemplo, a gente tem o seguinte: qual é o módulo de menos 4? Aí eu vou relacionar na reta. Eu estou saindo de menos 4 até o ponto de origem. Então, de menos 4 até a origem eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, quantas unidades eu vou ter? 4 unidades. Conclusão: o módulo de menos 4 é igual a 4. O próximo exemplo eu vou ter o módulo de menos 3. Aí, o que é o módulo de menos 3? Eu vou sair de menos 3 até a origem. Quantas unidades a gente vai ter? 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. Próximo exemplo eu tenho o módulo de 5. Então, quem é o módulo de 5? Como é que eu relaciono? Eu olho para o ponto, eu tenho que chegar até a origem. Quantas unidades vão ter? 1, 2, 3, 4, 5. Conclusão: o módulo de 5 é igual a 5, porque ele vai ter 5 unidades até a origem. Conclusão: o que eu relaciono o módulo? O módulo é representado por duas barras com valor tanto negativo como positivo. E aqui, o que vai determinar para mim é a quantidade de unidades que eu vou chegar até a origem. Quem é a origem? É o ponto 0. Agora eu tenho, qual o valor absoluto de 2? Para eu determinar o valor absoluto de um número natural ou um número inteiro, então representado pelos racionais, para eu representar ele, eu vou ter o seguinte, que o valor absoluto de 2, chamar aqui valor absoluto de 2, que é 2, ele é igual ao módulo de 2, que representa 2. Eu quero determinar qual o valor absoluto de menos 1. Então, eu vou ter menos 1 vai ser igual, represento ele pelo módulo, que é o módulo de menos 1, e eu tenho ele como resultado 1. Por quê? Porque todo e qualquer que seja módulo é dado pela distância, e todo e qualquer módulo ele tem como resultado positivo. Por que ele é positivo? Porque ele é a representação da quantidade de unidade que ele representa até o ponto de origem. Por isso que o valor absoluto de menos 1 resulta em 1. Represente o módulo de 2,23 dá 2,23. Que é o módulo de menos 4 sobre 3? 4 sobre 3. Quem é o módulo de menos 3, 1/2? É 3, 1/2. Então, o que foi que nós fizemos? A representação dos módulos dos valores dados. Por exemplo, ele diz o seguinte: determine os valores para Z em cada item.
Aí ele quer saber, o módulo de z é igual a zero. Então, o que é que eu posso provar? Que z é igual a zero. Que o módulo de z, sendo ele mais 2 sobre 5, o que é que eu vou ter aqui? Dois valores relacionados para esse módulo. Quando ele for positivo ou quando ele for negativo. Porque o que é que ele nos diz? Que todo módulo, quando ele é positivo e negativo, ele resulta em um valor positivo. E aí a gente fez a representação e a determinação para z em cada item relacionado ao módulo de um número racional. Então, pessoal, o que é que a gente pode concluir? Que para a gente determinar o valor absoluto de qualquer que seja o número, tanto ele positivo como ele negativo, ele vai resultar no número positivo. Porque o que eu vou relacionar é o distanciamento de um ponto até a origem. E aí ele representa o módulo de qualquer que seja número natural, inteiro e racionais. Beleza? Temos agora o oposto ou simétrico. O que quer dizer um oposto ou simétrico? Números representados por pontos que estão à mesma distância da origem. Aí a gente determina um oposto ou simétrico. Então, dada uma construção de uma reta numérica, quando ele sai do ponto de menos 3 até 3, passando pela origem, onde de menos 3 até a origem nós teremos 3 unidades e de 3 até a origem também teremos 3 unidades. Então, como é que nós podemos fazer essa representação de oposto ou simétrico desses números relacionados na reta numérica? Então, vamos ver os exemplos relacionados ao oposto ou simétrico. O exemplo diz o seguinte: o oposto de 1 sobre 4 equivale a quanto? Quando a gente relaciona a reta numérica, estou considerando que essa reta ele sai de menos 2 até 2, onde de menos 2 até a origem ele tem 2 unidades, okay? E quando ele sai de 2 até a origem, também ele vai ter como representação de 2 unidades. O que ele quer que a gente apresente? Qual é o oposto de 1 sobre 4 nessa reta? Bom, quando ele fala de oposto, o que é o que eu vou ter que determinar? Que o oposto de todo valor positivo, ele vai ser negativo. Então, o oposto de 1 sobre 4 vai equivaler, tá um pontinho aqui, menos 1 sobre 4. Então, o que é que eu tenho aqui? O oposto de 1 sobre 4 é, em razão da reta, saindo de menos 2 até 2, tendo que de 2 até 0, que é a origem, existirá 2 unidades, de menos 2 até 0 também tem 2 unidades. Então, o que é que eu posso concluir? Que o oposto de um valor positivo, ele vai ser negativo. Então, o oposto de 1 sobre 4 equivale a menos 1 sobre 4. Agora eu quero determinar, qual é o simétrico de mais 2,3? O simétrico é menos 2,3. E aí, por fim, 0,333 infinitamente e menos 0,333 infinitamente, eles são números opostos. Por que eles são números opostos? Porque eles passam pela origem. Quem é a origem? O zero. Porque quando eu determino a reta, dado uma reta, eu tenho a origem, o que é que eu vou ter? A origem considerada o zero, e aí tudo que está à minha esquerda é chamado de números negativos, e tudo que está à minha direita é chamado de números positivos. Então, quando eu faço a determinação, vou colocar aqui 1, 2, aí agora eu vou aqui, menos 1 e aqui menos 2.
o que é que eu vou ter? Que o valor positivo dado por um número decimal infinitamente e o valor negativo dado por um número decimal infinitamente por eles serem iguais, eu vou considerar que esse resultado é um número oposto, porque um está sendo oposto ao outro. Pois um vai ser positivo, colocar 0,333 infinitamente, que ele. E aqui, ó, o que é que eu vou determinar? Coloco bem aqui, ó. Vou aumentar ele para cima. Então, eu vou ter menos 0,333. E aí eu provei que tanto o valor positivo como o valor negativo, eles são números opostos. Espero ter ajudado a vocês sobre módulo e valor absoluto e oposto pelo simétrico. Beleza, galerinha?